comentar aqui um pouco sobre o mercado de ontem, que foi o dia 16/12. Então, o mercado abre aqui uma TTR, aqui uma ferramenta. Ele abre aqui uma TTR, aí um tipo de estratégia de leitura de preço, esperar que o mercado saia desse rangezinho, para você ver se ele vai sair com força, se pode produzir uma continuidade ou não, e se tem espaço para buscar alvos ou não. Acabou aqui que ele saiu até com movimento de continuidade, assim, nas barras. Tentou fazer uma volta para o range, não conseguiu. Então só testou por cima aqui o rangezinho. E aí fez essa segunda perna, assim, bem vertical, nessa direção aqui de máximas, que foi aqui mais ou menos a região do fechamento de ontem, que foi essa linhazinha aqui. Que aqui ele não está marcando bem direito com o candle. E aí do dia anterior, né? Dava para ver que tinham gaps abertos. Tinham mais gaps abertos, mas esse aqui foi o último gap ali, o mais próximo, e também o preço vinha em uma tendência mais macro de baixa nos tempos gráficos maiores. Então, aí o preço começa a retomar essa tendência, deixando gaps no dia anterior. Ele abre aqui, faz duas pernas. A segunda perna, apesar dela ainda ser bem forte, ela já fecha com uma barra mais ruim em um ponto aqui mais forte, na teoria, onde que poderiam ter vendedores. A gente não sabe se eles vão aparecer ou não. Você espera a continuidade na dúvida para ver se eles vão aparecer e aí depois você toma uma decisão baseada nisso. E aí, quando os vendedores apareceram, realmente o mercado começa a deixar gaps também na venda e as barras compradoras aqui não conseguem fechar os gaps. Então, se você está até esse momento aqui do mercado sem fazer nada, você ainda está analisando, você já começa a perceber o que pode estar acontecendo. E aí o mercado vem baixo aqui, perto da abertura do dia. Isso aqui, muitas vezes, pode sim ser um dia lateral, simplesmente isso. Inclusive, é o que era nesse momento. Então, o preço subiu, big up, big down, está baixo. Ele vem em duas pernas. Se você quiser, você consegue contar aqui as duas pernas. E chegou para uma região forte aqui. Ponto de liquidez. Não é tão forte assim. Existem pontos mais fortes, mas pro dia atual ali, isso aqui era um ponto mais forte do dia até aquele momento. E aí o preço perto dessa região tenta aqui subir uma primeira vez e aqui tenta a segunda vez. A segunda vez que poderia sim ser um movimento bem interessante, pelo menos para fazer o big up, big down, big up. E aí na continuidade você já começa a perceber que o mercado está demorando um pouco, principalmente nessa barra aqui e nessa barra aqui. Até essas três aqui tudo bem, mas aí chega um momento que ele começa a demorar muito e o preço todo fica dentro de uma barra só anterior aqui de venda. Então não é tão interessante e ele ainda gera sinal de venda para continuidade na queda, com gap aberto acima, com gap aberto acima, com preço em uma tendência mais macro de baixa, com linhas de tendência passando vindo lá de cima também. E aí você começa a imaginar que talvez o preço pode tentar vir um pouco mais baixo, ou abaixo das mínimas, também para pegar liquidez. Acabou que ele veio, aí depois ele criou uma segunda perna aqui maior e uma possível falha de fundo. E aí você pode ter novamente uma falha aqui embaixo. Ele já mostrou anteriormente uma falha aqui em cima de máxima. Eu poderia agora ter uma falha abaixo de mínima e ser um dia mais complexo lateral. Quando o preço joga aqui para o meio do range, porque isso aqui até esse momento do dia aqui era o meio do range, o preço joga bem aqui. Esse aqui talvez é um dos momentos mais difíceis aqui do dia para se operar até esse momento aqui, porque você está no meio. Então, se você comprar aqui, você está comprando um pouco alto, você deveria ter comprado aqui mais baixo. Se você vender aqui, até tudo bem. Se você está vendendo pela tendência, está buscando um swing para baixo com stop acima de máxima anterior, porque você tem uma premissa pelo menos. Mas você tem que entender que se a tua probabilidade de operar em tendência é de 60%, de que o mercado continue indo a teu favor, em vez de vir contra você, nesse contexto aqui, você vai fazendo a leitura de contexto. Quem lê preço vai ter que fazer isso. Quem lê price action. E aqui nesse cenário, por isso aqui no meio, essa tua probabilidade de abaixo de 60%, aqui ela se equilibra. Então aqui você vai ter 50% no máximo de probabilidade, porque está no meio de um range lateral. E aí é por esse motivo que você precisa obrigatoriamente de risco-retorno. Então se você vende aqui essa região ou vende aqui uma barra, você coloca o teu stop aqui ou aonde que você quiser colocar ele, aonde que você achar viável. Aqui seria um ponto interessante de ter um stop.
Se esse aqui é o tamanho do teu stop e você está aqui com as probabilidades equilibradas, você precisa obrigatoriamente pegar isso aqui, essa mesma distância para baixo e mais uma distância dela, ou mais um pouco, ou mais alguma coisa. Você não pode sair no 1 para 1, porque senão você não tem uma vantagem matemática no trade, que é o que se busca no mercado, independente de qual metodologia que você vai estar utilizando. E ainda aqui depois o preço veio fazer uma renovação de mínima a partir disso aqui. Então ele falhou aqui embaixo nessa região e veio fazer uma renovação de mínima. Algumas pessoas contam isso aqui como uma puxada. Não é errado. Tem puxadas melhores que um gap, não é o melhor tipo, mas para quem conta já isso aqui como uma puxada, e isso aqui tudo como outro puxado, e isso aqui como outro puxado, você já vai ter três puxados aqui. Um tipo de wedge, seria mais interessante que a wedge tivesse mais uma puxada, pelo menos, para ficar mais clara. É, mas aí você tem uma wedge, aí você tem que decidir se você quer operar essa wedge na compra, se você tem contexto para isso. Para isso, por tempos gráficos maiores, essa região aqui até era uma região sim de suporte, tanto é que o preço parou aqui, não se desenvolveu mais. Mas o que a gente ganha de vantagem utilizando o Price Action é olhar como o preço chega nessas regiões. Então, quando ele chega assim, com essa verticalidade toda, apesar de, obviamente, ter uma característica um pouco mais parabólica, em um certo ponto de vista, um ponto de leitura, comprar primeiras entradas não é muito interessante. Então, você não quer ser o primeiro a se posicionar contra isso aqui e achando que vai pegar isso aqui para cima. É difícil, é improvável, ou seja, tem menos probabilidade, bem menos probabilidade. Então é bom que se espere uma segunda entrada, um fundo duplo nessa região aqui para quem quer entrar. E aí você vê se o fundo duplo ainda é viável ou não, ou se ele já te leva para muito alto no que pode ser um novo movimento corretivo. Por exemplo, essa barra aqui. Até poderia ser uma barra assim de entrada, algumas pessoas provavelmente entraram nela pelo comportamento do mercado nessa região. Aí a questão é que você está entrando contra uma linha de tendência aqui que ainda não foi rompida e o preço não está conseguindo, desde aqui dessa barra aqui, ele não consegue mais fechar barras com gap acima da média móvel. Então é um novo comportamento que você está olhando, olha como que não fecham barras. E aqui ele não tinha fechado ainda. Então, em termos de probabilidade, isso aqui ainda poderia ser somente uma correção aqui na média móvel e aí completar mais uma perna para baixo ou renovar mínimas pelo menos. Então você tem que tomar cuidado nesses cenários para não ficar comprando sempre alto e estopando baixo, assim, senão você vai acabar ficando armadilhado. Ou seja, para comprar esse tipo aqui de barra de sinal, ou você está comprando com stop aqui mais baixo, ou até mais baixo, pensando em um swing, para talvez vir pelo menos fechar esse gap aqui em cima. Então, ou seja, você tem risco, você tem uma probabilidade baixa, assim, mas só que você tem risco retorno. Então, interessante. E aí no outro caso você vai deixar para comprar de uma forma um pouco mais técnica, tentar comprar o mais baixo possível, como por exemplo uma barra assim, só que se formando aqui embaixo. Então seria mais ou menos isso aqui, e a barra falha o fundo, aí fecha aqui com o corpo de alta. Aí interessante, ele está comprando até uma barra assim, ou poderia até ser uma barra assim, só que vem aqui debaixo das mínimas e vem para cima. Então você não está comprando alto aqui, você está comprando alto. Mesmo que isso aqui depois virasse uma lateralidade aqui nessa região, inclusive era uma grande probabilidade, foi inclusive o que aconteceu, você estaria comprado alto, um pouco alto, assim, ou no meio pelo menos. E aí, se você faz esse tipo de coisa, você tem que deixar pelo menos uma parte, talvez, da posição para comprar um pouco mais baixo aqui. Se depois ele viesse aqui e desse um novo sinal, você compraria um pouco mais baixo. Acabou que não aconteceu, o preço ficou aqui um TTR por muito tempo. Isso aqui dava para perceber quando estava acontecendo. Quem não percebeu aqui, quem não percebeu nessa barra, quem não percebeu aqui em nenhum lugar, assim, é que até que assim já tinha que ter percebido. E aí, se não percebeu, demorou mais. A cada barra foi mostrando o que que era. O preço cortando a média móvel, sem sair do lugar. TTR, barras estreitas, mais tarde no dia. Até por isso, descer mais tarde no dia, que às vezes essa compra aqui dessa barra, pensando naquela ideia, eu quero comprar, eu sei que tem baixa probabilidade, mas eu quero comprar para um swing. Se você está baixo no dia e você tem um dia aqui que está virando dia de tendência, não é uma grande tendência, mas o dia está um pouco mais baixo do que quando ele abriu, você está tarde no dia, você tem que tomar cuidado para não querer um movimento muito grande, assim, em um horário, às vezes, que já está
baixando a probabilidade de que tenham grandes reversões e grandes movimentos. E aí acabou que essa continuidade aqui ela acaba anulando aí os trades para quem opera price action, pelo menos, porque você não vai querer operar a lateralidade estreita e ainda mais uma lateralidade tão estreita assim. Então, se você está aqui no meio, seja vendido aqui, seja vendido nessa barra aqui, acreditando que isso aqui é uma falha, uma armadilha para pegar uma venda, por qualquer motivo aqui no meio você teria várias chances de sair, provavelmente é o que deveria ser feito aqui nesse cenário, nesse horário, com esse comportamento aqui de preço. Até porque se você estava olhando para o ED, você faz leitura de preço, a gente olha para as barras, a gente olha para as pernadas, para os movimentos, para as barras, para a tendência, para os gaps, força, pressão, continuidade, contexto, e o ciclo de mercado. Então, você olhando para tudo isso, você ia ver que essa alta aqui, depois da WED, essa primeira alta, ela não parece um movimento de impulso que vai levar a uma correção e que vai levar a um movimento muito mais longe. Às vezes acontece, sim, várias vezes acontece. 30, 40% das vezes vai acontecer isso. Mas se você quer operar com um pouco mais de acerto, que é o que eu gosto de fazer, você já ia perceber que isso aqui provavelmente não era o início de algo muito grande. Então, você já sabe que as próximas probabilidades são ou continua caindo, ou provavelmente vai lateralizar nessa região, e ficar por aqui assim um tempo. E aí você sabe também que essa lateralidade, se ela acontecesse, depois, finalizando a lateralidade, a chance do mercado é de 60% que rompesse para baixo em vez de romper para cima. E ainda assim, às vezes que rompe aqui para cima, igual rompeu aqui, muitas vezes acaba sendo só uma armadilha. Então ele rompe para cima um pouco, vem aqui em barras fortes, vem aqui em fechamento de gap, e aí depois acaba continuando para baixo. Então ele até rompe para o lado mais improvável muitas vezes, mas falha e continua indo abaixo. Então para ver tudo isso em tempo real, é preciso de um treinamento, um acompanhamento de mercado. O que eu indico é o acompanhamento lá da sala. O Nilber faz muito bem a sala. É assim, o pessoal pega trade junto, pega 1.000 pontos às vezes mais, e consegue o principal de tudo, que é o objetivo da sala, que não é ficar só pegando pontos o tempo todo, mas é aprender a operar por si só, por conta própria, aprender a fazer a leitura do mercado, não somente vendo os conceitos depois que o mercado passou, vendo em tempo real, vendo você desistir de trade, vendo você entrar em trade, às vezes inverter de posição, ou aumentar a posição quando o mercado está indo na tua direção, e você está vendo o que está acontecendo, está medindo as probabilidades, está olhando para todos os conceitos ao mesmo tempo. Isso é importante, porque isso você vai acompanhando assim em tempo real, alguém fazendo isso, você vai desenvolvendo as habilidades e guardando assim conhecimento, memória assim de coisas que aconteceram que vão acontecer em outro momento, e você às vezes vai conseguir pegar três. E aí, assim, o ciclo, a leitura ela não é tão simples quanto parece na metodologia. Por exemplo, quem estava olhando esse movimento aqui, lá no começo do dia, é um tipo de rompimento, né? Então aí você vai talvez querer operar como rompimento. Aí ele faz uma correção rasa. Aí ele continua como mais uma puxada forte como rompimento. Então você vai contar por movimento o que que é aqui. Por exemplo, isso aqui é uma TTR, uma lateralidade estreita. E muitas pessoas têm na memória, porque aprendem na metodologia, aprendem nos livros, que no mercado você tem, normalmente os ciclos, eles começam com um rompimento forte, aí depois tem um canal estreito, que é o preço indo bem mais devagar, aí de repente você tem correções mais profundas, então você tem um canal amplo, aí depois o preço lateraliza em algum momento, e aí depois ele cria uma MTR e reverte. Então esse é o conceito. Inclusive é muito parecido com os conceitos de ondas de Elliott, que o preço também faz umas três puxadas lá, onda 1, 2, 3, 4, 5, aí depois faz um ABC, alguma coisa assim, e aí depois reverte. Só que no mercado não é simples assim. Se fosse, seria muito bom, porque daria para ganhar muito dinheiro o tempo todo e não precisaria nem operar nem olhar para a tela. É só fazer uns robozinhos que eles iam ficar fazendo essa leitura. No mercado é um pouco diferente. Por exemplo, vou comentar só um pouco de alguns movimentos do dia de ontem. Isso aqui, você começa com uma TTR, já começa com uma lateralidade. Então, tudo bem. Aí você tem um rompimento, um impulso forte, né? Aí tem uma correção rasa e breve dessa perna. Então, você tem aqui provavelmente um, um small trend pullback, uma tendência de correções rasas, e aí você tem continuidade realmente. Então, parece isso.
E aí você tem aqui um novo ciclo forte de rompimento. Então aqui você já teve um rompimento e de repente você tem uma correção e você tem um rompimento. Como você teve isso aqui, talvez você vai chamar de canal estreito, mas o nome mais correto seria uma tendência de correções rasas. Só que aí você já percebe, olha para onde que isso aqui leva. Já leva para um ponto forte. Essa segunda puxada, ela já é uma segunda perna de alguma coisa, então já não é mais tão forte assim. Se você vai operar como rompimento, você já não vai mais querer ficar comprando abaixo de barra. E aí você olha o contexto, talvez que seja uma armadilha de duas pernas, e aí você espera a continuidade, e de continuidade vem isso aqui. Então, esse impulso para baixo. Então, você já tem duas possibilidades na cabeça, assim, na tua leitura. Ou isso aqui é uma correção bem profunda disso aqui, e aí isso aqui vai virar um canal amplo, ou seja, o dia já está começando com um canal amplo, caso seja isso aqui, um movimento de correções profundas, ou o dia pode virar uma lateralidade, você vem um pouco mais baixo, então você vai ter um big up, big down. Em lateralidade, você vai ter vários ciclos em cada perna, então pode sim ser um big up e big down. E aí outra possibilidade pode ser uma reversão, pode ser uma volta em V, reversiva, e você pode vir mais abaixo. Aí, só que enquanto isso aqui está se formando, você não está pensando essas coisas que eu falei. Você está pensando, está olhando isso aqui. Ou seja, você teve dois impulsos fortes para cima, com uma correção rasa, saindo de uma lateralidade estreita, e agora você já tem um movimento forte, um rompimento para baixo, contra a tua posição, depois de uma possível armadilha de duas pernas, que você só vai saber que é uma armadilha de duas pernas na hora que o preço estiver por aqui assim. Então, talvez você não vai conseguir estar vendido aqui em cima. Quer dizer, a maioria das vezes, provavelmente você não vai conseguir ter vendido aqui em cima para pegar isso aqui. E aí ainda pode ser aquela correção profunda e continuar que eu falei. Mas até aqui você está olhando aqui para as barras, você está vendo um rompimento. E aí como que se opera rompimento? Isso aqui tende a ir um pouco mais para baixo. Virar um canal estreito, virar um canal amplo, alguma coisa assim. Até virou um canal estreito, só que a correção do canal estreito ela já não é aquela que você esperava. Não é uma barrinha contra o preço. Uma barra grande, um outside bar que engolfa tudo isso aqui, que poderia ser um sinal de continuidade. E aí acaba que vira meio que a ideia de canal estreito, mas uma correção muito profunda. E aí, desse novo impulso para baixo, você tem um impulso só de uma barra, provavelmente uma armadilha. E a correção dele é muito profunda em relação a ele. Então, nessa ideia, ele já seria aqui um tipo de canal amplo. Ou seja, já está saindo de um rompimento aqui para um canal amplo, levando baixo numa lateralidade. E aí você ainda não sabe se isso aqui vai ter continuidade ou se isso aqui é só um big up e big down. E você tem que ir vendo isso no barra barra. Você vai juntando no barra barra, na força, pressão, continuidade, olha quanto pavio que tem. Aqui vai cai para aquele comportamento que eu falei antes. Se você estava esperando que o preço fosse acima, você já vê 4 barras aqui de alta, só uma barra de tendência, todas dentro de uma barra de venda, mesmo que baixo numa lateralidade. Isso aqui não está parecendo que os compradores estão com urgência e é bem provável que eles levem um teste aqui na mínima, pegar alguns stops ou até nessa mínima pegar alguns stops. Então talvez você vai querer achar uma forma aqui de entrar na venda. Então a leitura é muito mais complexa do que a teoria. Por isso que é importante o acompanhamento da sala e olhar o preço em tempo real. E aí depois você ainda tem um novo rompimento aqui. Isso aqui é um ciclo de rompimento. E aí você olha novamente, olha para onde que ele está levando esse rompimento. É a segunda perna que deu algum movimento, ou até terceira perna, se você contar isso aqui como a segunda. A segunda ou terceira perna do movimento. E aí você tem que ver se você vai querer vender isso aqui, porque achando que é um rompimento que vai continuar caindo, caindo, caindo. Você olha o contexto, você vai ver se você quer vender. Se você vender aqui na formação dessa barra, achando assim, rompeu, é para baixo, vai projetar tudo isso aqui para baixo, rompeu. Aí você vendeu, você está atento ao mercado no barra barra. Você vê essa próxima barra aqui, aí você já tem que julgar novamente se vale a pena ficar na operação ainda ou não. Porque isso aqui pode ser a falha aquela de fundo e voltar tudo lá para cima, fechar o gap. 95% dos gaps são fechados em lateralidade. Isso aqui estava aparecendo aqui uma lateralidade. E tinha boa chance de vir aqui fechar esse gap nesse momento. Então você talvez se posicionou, desistiu aqui, entrou na compra e aí quando você vê já vem essa barra aqui contra. Então já muda tudo, já tem que ver o que é isso. Se isso aqui é um rompimento aqui que está começando, isso aqui já teve a correção de quase 100% desse impulsinho aqui para cima de duas barras. Então talvez aqui agora vai virar uma lateralidade nessa região. Assim, são coisas que tem que ser observando a todo momento para abrir trades e fechar trades. Isso só falando de leitura de preço. Tem muito mais que isso que precisa ser aprendido para que você consiga conseguir alguma rentabilidade no mercado. Não é tão difícil quanto parece, mas é preciso de um tempo
acompanhamento de mercado. Então, eu vou mostrar aqui algumas operações que eu fiz no dia, né? Nos últimos dias, tenho feito alguns scalps também. A maioria deles não deram tão certo assim, mas é algo que eu estou adaptando aí na minha metodologia. Aqui estão marcados somente os trades mais relevantes que eu fiz. No meio teve mais algum scalp que eu posso até comentar. Então, aqui, então esse impulso aqui eu entendi que ia ir um pouco mais acima aqui, fechar o gap lá na máxima. Acabei comprando aqui o fechamento dessa barra aqui vendedora, com o stop de projeção dela para baixo, e dependendo como que fosse a continuidade, se fosse arrastando o preço para baixo, sem grandes barras, eu ia comprar mais uma parte da mão aqui embaixo, nesse gap, ia deixar o stop aqui abaixo e ainda assim tentar sair no 0 a 0 ou pegar um 0 a 0 de uma parte da posição e o lucro de uma segunda parte da posição. Acabou que o preço aqui foi direto, então eu saí nessa barra aqui, se não me engano, né, porque o stop inicial era a projeção dessa barra para baixo, então inclusive eu poderia até ter saído aqui na máxima dela, assim que já teria compensado, mas ainda deu, como o preço aqui foi aqui bem interessante, então deu para levar um pouco mais, eu saí aqui. E aí um outro trade mais importante aqui, com a posição maior, foi essa venda aqui, os comportamentos que eu comentei agora há pouco. Então tinha ainda, a gente acabou vendendo baixo aqui, um monte de pessoal vendeu até é, esse trade aqui. Aqui, inclusive, quando eu comentei com o pessoal que estava comprado aqui, já tinha, acho que até antes, comprado antes que eu, umas 3, 4 pessoas, pelo menos, já estavam comprado aqui também, que estavam acompanhando a sala e vê, a gente vê essas coisas acontecendo constantemente, então a gente consegue se posicionar. Às vezes o pessoal até se posiciona antes mesmo da gente comentar, assim, já tem gente se posicionado olhando as mesmas coisas ou muito parecido. Aí depois aqui foi uma venda, é, baseado nessa continuidade aqui. Eu achei que ia um pouquinho mais aqui, pelo menos pegar uns stops aqui abaixo dessa mínima. Então aqui eu dobrei a posição, antes um pouco até de fechar essa barra, aqui eu dobrei a posição desse trade sem aumentar o risco. Então eu estava vendido aqui com stop aqui acima, se não me engano. É, e aí, quando eu aumentei a posição aqui, o meu preço médio, obviamente, caiu aqui assim, só que o meu stop baixou também, ficou aqui. Então, ficou o mesmo stop que eu teria anteriormente, só que com mais probabilidade, com mais chance de retorno. Então, foi um ótimo trade aqui. Aí, eu saí dessa outra parte quando rompeu aqui abaixo, se não me engano. Dessa parte que eu aumentei, eu saí meio que em scalp, assim, mas já era um movimento que dê probabilidade que eu estava esperando. E aí da parte que restou, aí eu fui vendo a continuidade. Quando fechou essa barra assim, eu já fiz mais uma parcial aqui. Quando essa barra foi, voltou, eu fiz mais, na verdade, eu fiz a reação final aqui, antes mesmo dessa barra aqui fechar, essa barrinha de compra. Quando ela fechou, eu entendi daquela forma que eu estava explicando agora há pouco, comprei ela, uma parte só da posição, na verdade que não foi tão pouco, foi a metade da posição. Deixei o stop aqui abaixo, e eu peguei aqui, eu acho que uns 400 e poucos pontos aqui nesse movimento. Aí eu queria pelo menos aqui, né? Então assim, ia dar um trade bem interessante, uns 1000 pontos aí, com metade da posição. E aí o preço soltou isso aqui contra, né? E aí quando o preço soltou isso aqui contra, por probabilidade eu não achei que o preço ia direto para baixo. Então eu resolvi não sair no 0 a 0, ainda segurei mais um pouco e saí no meio dessa barra aqui. Entendendo que poderia ser uma possibilidade, esse impulso forte para baixo de uma barra, uma correção aqui e aí fazer isso aqui. Então aqui sair ainda, eu considero meio que 0 a 0, porque não foi, né? Não andou assim, mas ainda deu um pouquinho assim de lucro, assim, não deu negativo assim o trade. Esse aqui, aí lá no final do dia eu abri o gráfico de tarde e vi que o preço estava caindo, não estava perdendo linha de tendência, não estava perdendo média móvel, vi que aqui era uma região forte lá do suporte, mas isso aqui não estava convencendo para ir para cima. O preço ainda estava produzindo barras de continuidade na venda sempre quando eu testava pontos de correção. Então você tem aqui pontos de correção. E era o comportamento que ele começou a desenvolver no dia. E era a minha expectativa. Eu acabei que eu queria ter vendido aqui assim. Só que a hora que eu entrei na tela já estava aqui. Então eu vendi aqui o fechamento dessa barra aqui. Quando estava abrindo aqui a outra. Vendi aqui. E aí, conforme eu comentei antes, meu stop inicial ficou aqui acima. Para ver aqui o que ia acontecer. Tinha, assim, probabilidade de bons alvos aqui para baixo. Pelo menos isso aqui. Então, assim, ou até mais, dependendo como que fosse, eu poderia até aumentar a posição no decorrer do trade. E aí o preço fez isso aqui, que eu comentei antes, e aí quando ele fez essa barra aqui, por exemplo, ele estava caindo, em algum momento eu estava vendido aqui, aqui assim nessa região, e o preço já estava aqui, assim, então já estava dando aí uns 200 e poucos pontos. E aí o preço voltou nessa barra e fez isso aqui. E aí a barra estava aqui fechando,
E aí eu já vi o que isso aqui provavelmente estava virando. Ou ia um pouquinho mais para cima, fazer aqui uma segunda perna para depois talvez cair e falhar máximas, alguma uma possibilidade. E a outra é que ficasse aqui lateral por bastante tempo. Talvez até TTR, e que inclusive foi o que acabou virando. Então, nessa barrinha aqui eu já consegui sair no 0 a 0 da operação. Porque você vê o que está acontecendo, às vezes você consegue se antecipar. E aí foi isso aqui. Aí alguns trades de scalp que eu tinha feito pelo meio aí, que é a posição menor. Deixa eu só lembrar o que, que era o trade de scalp. Ah, eu vendi essa barra aqui. Eu lembro outside e tal, que tinha uma chance de ir para cima. Eu acabei vendendo ela para pegar pelo menos um movimento até os 50% dela. O preço foi bem forte, veio aqui abaixo dela. Então, com essa barra aqui, eu entendi que poderia realmente o preço agora dar um pulso mais forte. E a partir daqui já pegar as mínimas. Não cheguei a aumentar a posição nela, porque ela tinha uma chance inicialmente de ser assim, uma armadilha. Então não aumentei a posição nela e também era um trade de scalp, eu poderia ter saído, mas eu achei boa a continuidade, quis levar um pouco mais e aí o preço voltou aqui em cima nela e eu saí aqui no 0 a 0 também, um pouquinho menos, um pouquinho mais que 0 a 0, não lembro, mas é quando assim dá poucos pontos, eu considero 0 a 0. Então eu deixo como 0 a 0 o trade na contagem de operações e eu acho que foi esse trade aqui só de scalp que eu lembro. Acho que não teve mais nenhum outro, porque aí esse aqui poderia ser até um scalp, mas eu já entrei aqui com a posição já da metade da posição para operar mesmo para cima aqui. Eu acho que foi isso. E aí agora eu vou comentar alguns conceitos aqui importantes para quem não está conseguindo rentabilizar. Ou não consegue nem fechar uma semana positiva, ou está focando muito no trade a trade. Então, primeiro eu vou fazer algumas perguntas simples aqui, de vários autores, porque assim, operar é difícil, mas assim, por isso que essas perguntas aqui eu considero simples. Perto de operar é algo que todo mundo está começando no mercado ou está há um tempo, tem que saber responder, assim, algo bem tranquilo. Então, você acha que existe alguma forma de ser consistente sem levar stop? Obviamente a resposta é não. Então, o stop não vai te preocupar se você estiver fazendo as coisas da forma certa. Você tem problema para sair de um trade perdedor? Então, obviamente você já sabe a resposta que já vem da pergunta de cima, né? A resposta aqui é não, né? Você planeja alguns trades e não executa, e às vezes executa alguns trades que não planejou? Isso aqui também a gente já sabe que é problema. Não pode fazer isso, são coisas simples. Seu trade médio vencedor é menor que seu trade médio perdedor, isso aqui é importante. Isso aqui tem que olhar lá no relatório de performance ou controlar manualmente e observar numa sequência dos últimos 50, 100 trades se os teus trades vencedores eles são menor que o teu trade médio perdedor. Para quem opera scalp e já é muito profissional no mercado, porque scalp é muito difícil, isso aqui provavelmente vai ser assim invertido muitas vezes, mas para a maioria, quase 100% que está operando price action, não. O teu trade médio vencedor, assim, o teu médio de trade vencedor, o valor, o resultado tem que ser maior que os trades médio perdedores, porque senão a conta não fecha, é difícil a conta fechar. Senão você vai ter que ter uma taxa de acerto muito alta para conseguir fechar a conta. Aqui você entraria em um trade se não tem certeza que ele vai ser vencedor. Então esse aqui não pode deixar dúvidas também. Essa pergunta aqui você entraria em um trade se não tem certeza que ele vai ser vencedor? Sim, você entraria num trade se você não tem certeza que ele vai ser vencedor, porque você nunca sabe se ele vai ser vencedor. Se um dia você soubesse um trade com certeza vai ser vencedor, você está rico no mercado, você precisa fazer só um trade na tua vida, então você nunca sabe. Então, por isso que levar stop é normal, você não precisa ter problema para ser um trade perdedor, algo que faz parte, como faz parte para uma empresa comprar o estoque, gastar dinheiro ali, ter o seu loss ali, vai ter que pagar o estoque, reposição. E pro trader, você precisa, o teu custo, um dos custos é alguns stops. Isso aí não tem como escapar. Quanto mais você souber sobre os comportamentos do mercado, mais fácil vai ser operar? Não necessariamente, porque já foi hoje, inclusive, o exemplo das leituras que eu fiz aqui. Se você não soubesse nada de ciclos, de comportamentos, de continuidade, você não precisaria fazer 500 leituras ao mesmo tempo e talvez com algo bem mais simples, como operar suportes e resistências, você já seria consistente. Então, quanto mais você sabe, não vai ficar mais fácil de operar, vai ficar inclusive mais complexo se você não souber fazer as leituras da forma correta
e ter uma tranquilidade, né, de não ficar muito aí acelerado com a leitura, porque quanto mais você sabe, muito mais coisas você vai ser possível de observar ao mesmo tempo. E isso pode, obviamente, criar muito mais confusão ainda, né? Quais as habilidades necessárias para conseguir um trade vencedor? Essa aqui talvez uma das perguntas mais importantes aqui dessas aqui. Então, quais são as habilidades para conseguir um trade vencedor, né? Então, aqui não estou falando de rentabilizar, é um trade vencedor. Então, a habilidade necessária é absolutamente nada. Só precisa saber clicar num botão. Você abrir uma conta numa corretora, entrar e clicar no botão, você tem duas opções, comprar ou vender. Você pode nem saber o que é mercado, você entra ali, escolhe um, comprar, comprou, deu certo, subiu um pouquinho por 2 minutos, você fecha o trade e você tem um trade vencedor. Então, você não pode ter a sensação, se você acerta um trade ou outro, que você está sabendo o que está fazendo, o que está acontecendo. Seus últimos 3 trades você perdeu dinheiro e surge uma nova oportunidade, ela pode causar medo? Obviamente não, porque você está fazendo coisas repetidas. Então, vai acontecer sim, então, se levar muito mais que 3 trades, inclusive perdedores, em sequência. Inclusive aconteceu para mim essa semana algumas vezes naquela parte de scalps ali que eu comentei, que eu estou fazendo, que eu até mostrei um ali antes, que foi vender essa barra e depois sair no 0 a 0 aqui, que é assim. E eu até comentei desse scalp aqui, porque essa semana eu contabilizei todos os trades que eu fiz, todas as vezes que eu cliquei, mesmo quando na próxima barra eu achei que estava ruim, eu já saí no 0 a 0, eu contabilizei todos os trades, eu vou mostrar daqui a pouco o resultado, e aí, obviamente, com os scalps juntos, aí por isso que eu mostrei, então deu bastante operações, sim, várias, no empate, e assim bastante erros. É um dos piores meses que eu tô tendo aí há bastante tempo, assim, em termos de acerto, assim, bastante trade errado, bastante trade bom que não está andando. Então, um dos meus piores meses e ainda assim eu estou um pouco positivo no mês. É, se os últimos 3 trades ganhou dinheiro, o próximo parece mais fácil? Isso aqui para bastante gente parece. Para mim, por muito tempo também eu acreditava nisso, assim, inconscientemente. Aí depois que eu comecei a aprender, olhar para essas coisas, aí hoje não mais, obviamente. Porque é a mesma coisa aqui de cima, né? Se você ganhar 3 trades seguidos, o próximo não é mais fácil. É tão difícil quanto todos os outros trades. A chance de você errar é a mesma ou muito parecida que todos os outros trades. Então você não pode aumentar assim a confiança rapidamente, não pode ficar com medo do mercado porque errou alguns trades consecutivos. Isso acontece, é normal. Então, trade é um jogo de probabilidade a nível macro, o resultado de uma série de trades e não produzir resultados sustentados. Então, é uma série de trades que você busca, não é um trade ou outro trade. É necessário alargar a definição de sucesso ou fracasso, passando da perspectiva limitada do trade a trade do trader comum para uma amostra de 50 trades ou mais. Então, essa aqui alguns autores falam aqui em 20 trades, outros falam em 100 trades. Então, você tem que ter um número de trades, você tem que fazer vários trades, e aí você vai ver o teu resultado. Fazer um trade errar, não, assim, não é resultado para ninguém. Fazer um trade aqui vencedor não serve como base para ninguém, porque é que uma pessoa sem habilidade nenhuma consegue fazer isso, só abrir um gráfico e clicar. É, e assim, então, e por isso que acertar 3 trades consecutivos não deve mudar o teu estado assim, mental, e errar 3 trades seguidos também não. Obviamente, você vai respeitar os limites de perda, assim, vai errar 100 trades seguidos, né? Tem alguma coisa errada. Se você fizer isso, deve ter alguma coisa errada com a leitura aí no mercado. E inclusive é importante falar também, esses trades, quando você faz assim, erra 3 seguidos e tal, você não vai errar um trade com um contrato, outro trade com 2 contratos e outro trade com 400 contratos. Tem que ser tudo parecido, porque senão não adianta você fazer 50 trades ou mais para você ter aí a tua amostragem, para você ver quantos que você acertou, quantos que você errou, qual que é o teu resultado médio e tal. Não adianta você fazer 50 trades se uns trades você faz com um contrato e os outros você faz com 500 contratos, né? Porque aí você faz com 50 trades, acerta 49 trades com um contrato e erra um contrato que fez preço médio com 200 contratos. Aí erra um trade e acabou com o resultado. Então tem que ser coisas equilibradas no mercado. Passar aqui, mas isso aqui é importante. Isso aqui está na metodologia, inclusive, né? Tem no livro. 50% do que você precisa para ser lucrativo é aprender e aplicar uma metodologia que forneça alguma vantagem matemática.
E aí essa leitura de preço, que é o que a gente aplica, o Price Action, ela serve só para isso, para que a gente consiga ver coisas acontecendo e entender que tem em algum momento uma vantagem matemática. Por exemplo, quando eu comprei ontem o fechamento dessa barra aqui de venda, eu entendi que o preço tinha 60% de chance de vir essa mesma distância para cima aqui, tocar aqui, antes dele vir aqui. Ou seja, tinha uma vantagem matemática. Se ele tinha 60% de chance de andar um para cima antes de vir para baixo, de andar x pontos para cima antes de vir os mesmos x pontos para baixo, se eu for fazer o cálculo matemático, então comprando essa barra aqui, esse fechamento aqui, e deixando o meu stop aqui e o meu alvo aqui, eu tinha uma operação aberta de risco-retorno 1,5 para 1. Então, eu tenho uma vantagem matemática. Se eu tenho 1,5 para 1, eu posso fazer 100 operações. Se eu acertar metade, eu vou estar lucrativo. E é esse o objetivo. E aí outra coisa que você vai ganhando probabilidade na metodologia aqui de leitura de preço é que às vezes o preço vai para o teu alvo muito bom, igual ele foi aqui para o meu. Então você ainda consegue deixar mais um pouco. Então eu ainda nem saí aqui, eu deixei mais um pouco e fui sair aqui. Ou seja, risco-retorno claro, né? E assim, e com probabilidade. Então é mais, o risco-retorno é mais do que isso aqui que parece. Nesse trade, o risco-retorno, se fosse desenhar, ele não seria aquilo ali que tá desenhado, ele seria, não seria isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui, o resultado do trade, ou até mais. Um risco-retorno mais real para esse trade. Então você tem uma vantagem matemática. Se todo trade eu abrir, se quando eu perder isso aqui, e quando eu ganhar, eu vou ganhar isso aqui, então, tudo bem acertar 40, 50% do tempo. Só que quando você errar 3 trades seguidos, você não pode mudar toda a forma de operar e aumentar a quantidade de contratos. Tem que seguir aí algumas coisas. Então, a habilidade mais importante aqui é aprender a operar sem medo. Tudo que você pode fazer de errado é resultado de algum medo. O medo afeta a sua percepção sobre as informações de mercado, isso aqui é totalmente real. Quando você tem medo, a tua percepção sobre as informações do mercado são alteradas, e aí você pode pensar de que forma que isso acontece. No próprio movimento do tick a tick, do barra a barra, por exemplo. Imagine que você está comprado aqui. Né? Aqui acho que não é um bom exemplo. Deixa eu ver algum exemplo melhor. É, aqui, por exemplo, você vendeu aqui. Você vendeu aqui acima de barra. Você diz assim, igual aqui, então vou vender acima de barra. Talvez você não está olhando bem aqui o contexto e tal, você vendeu aqui. Aí o preço vai aqui contra, né? Você não consegue ver isso aqui. Você fica muito mais, o teu inconsciente fica muito mais percebendo e enviando informações para o teu consciente de ticks que estão indo a teu favor. Então, isso para essa barrona aqui toda contra você, você não dá tanta importância, porque o teu inconsciente é que ele te engana, ele ele afeta a sua percepção. É, quando você está operando de forma incorreta, sem saber o que está fazendo. Então, você dá muito mais atenção a essa voltinha aqui que o preço fez para baixo, esse movimentozinho, você dá muito mais atenção para isso aqui, porque está indo para o teu lado, é isso aqui que você quer, do que para tudo isso aqui que já veio contra, e você acaba ignorando. E aí depois você dá muito mais atenção para essa barra grande que veio a favor do teu lado, você acha que vai cair mais, e você não dá atenção para o que está acontecendo aqui no mercado. Essa barra aqui, ela pode muito bem falhar ainda. E aí o preço vem aqui contra você, você ainda está posicionado e você assim, fica naquela torcida e o preço vai aqui em cima e quando começa a voltar aqui um pouquinho, deixa esse pavio para você aqui é muito mais, só esse paviozinho que voltou, ela acaba sendo muito mais importante que essa barra e que todo o contexto. Então o teu inconsciente, o teu medo, ele vai afetando a tua percepção e você não consegue aceitar rapidamente o que está acontecendo, se você não está operando da forma correta. Então, aqui também é bem interessante, quando você tem algum dinheiro na conta para operar, não quer dizer que você sabe para onde vai o mercado. O pessoal às vezes coloca um dinheiro na conta, coloca lá qualquer dinheiro na conta e assim, entra aqui e acha que sabe para que lado o mercado vai. Ninguém sabe, nem o institucional sabe para que lado que o mercado vai. E aí eu digo isso porque o pessoal opera às vezes com uma confiança tão grande que parece que sabe para que lado o mercado vai, alavanca toda a conta e às vezes até acerta. Interessante, acertou, legal. Mas no longo prazo a gente já sabe o que vai acontecer. A própria pessoa que está fazendo isso já sabe de forma inconsciente o que vai acontecer. E acontece, né? Depois ela vai zerar a conta em algum momento, porque essas coisas não se sustentam. Né? Para conseguir respeitar o plano, você precisa operar sem cometer erros. Isso só é possível despreocupado, sem medo. Dá para ver que eu falo aqui bastante de medo aqui. Alguns autores falam também sobre isso. Você não pode ter medo. Se você tiver medo disso aqui,
Faz sentido. Para você não ter medo, você tem que operar pequeno, você tem que respeitar algumas coisas. Para operar sem medo, aqui você precisa pensar nos trades em termos de probabilidade. Passar a pensar na perspectiva de um conjunto de trades e não do trade a trade. Em um conjunto de trades, não existe como determinar de forma antecipada qual deles vai ser vencedor e qual deles vai ser perdedor. Então você não sabe, você tem 50 trades para fazer. Você não sabe se às vezes os primeiros 5 trades vão ser stop, você não sabe. Mas você continua fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. E aí esse é o processo que pode te levar realmente à lucratividade. E esse processo, inclusive, ele corta o teu medo de operar. Não vai ficar com medo se você entrar aqui no trade. Quando der o stop, você vai stopar. Você não sabe se esse trade era o perdedor ou o vencedor, você nunca sabe. É um processo natural, isso aqui é um processo natural para a mente relacionar eventos recentes um a outro. Por isso é tão difícil pensar em um conjunto de trades em termos de probabilidade. Mas devemos evitar conexão. Não existe conexão nenhuma com a oportunidade que aconteceu agora e a que aconteceu há minutos depois. Ou seja, se eu comprei aqui, acertei o trade, aí depois eu vendi aqui, eu estou acertando o trade, não tem relação nenhuma um trade com o outro. Se eu tivesse estopado aqui, por exemplo, se eu tivesse vendido aqui, estopado aqui em cima, esse trade aqui, ele não, nem sabe que esse outro existe, não existe. O mercado, ele é só um preço se movendo para um lado, de um lado para o outro. Esse trade aqui não deve nada para o outro trade. Você faz esse trade aqui, estopou. Você faz esse outro trade aqui, você vai, se tiver um alvo aqui, você vai sair aqui. Você não quer que esse trade aqui seja para ele pagar o prejuízo desse aqui que você estopou e conseguir mais ainda algum lucro para ficar positivo no dia. Não, você quer que esse trade aqui seja um trade só para ser feito, bem feito. E se você acertou esse primeiro trade aqui e aqui der uma oportunidade muito boa, aí sim você vai operar para tentar levar mais longe. Você vai de acordo com o que o mercado está mostrando, de acordo com a tua metodologia, buscando sempre alguma vantagem matemática. Inclusive, esse aqui é um exemplo. Eu tinha acertado esse trade aqui e aí muitas pessoas acabam quando acertam um trade, às vezes ficam com medo, assim, porque não estão olhando para esse conjunto de trades e ficam com medo de fazer o próximo trade e errar e devolver o lucro desse primeiro. Eu fiz esse primeiro aqui, eu acertei, e quando veio o segundo, eu achei que estava tão bom o segundo que eu não só entrei aqui, como eu aumentei a posição aqui, assim. Então, eu não tenho medo de perder o lucro desse trade aqui, eu não me importo nem um pouco. Porque esses dois trades são só dois trades no meio de 100 trades, no meio de 1000 trades, no meio de milhares de trades que eu vou fazer, porque eu quero operar até quando eu existir, mais 50, 60, 70 anos. Seja quanto tempo for, eu quero estar operando. E esse trade aqui, nessa escala gigantesca de trades, ele não importa muito. E como esse próximo trade aqui não tem relação nenhuma com esse trade anterior, se esse anterior aqui eu ganhei dinheiro, esse aqui não me importa se eu ganhei dinheiro ou não. Eu só quero operar bem aqui, fazer um bom trade e tentar aproveitar o sinal do mercado. Se o mercado parecer forte, eu vou tentar pegar um alvo melhor, vou tentar ter uma posição maior devido à probabilidade. E assim, é um processo natural, a mente relacionar esses dois eventos. A cabeça, querendo ou não, ela vai relacionar esse trade com esse outro aqui. E aí você não pode se deixar afetar, você tem que continuar sempre com a mentalidade de um conjunto grande de trades. Né? E isso você tem que fazer de forma consciente. Se você parar de pensar nisso, o teu inconsciente vai te levar a que você tenha comportamentos aqui de tentar fazer um trade para recuperar outro, assim, coisas que não fazem sentido para quem é muito profissional, quem está se tornando cada vez mais profissional e lucrativo. Então, o amador ele está focado no resultado de uma negociação, que é um trade somente. Um profissional está focado no processo de negociação, que é essa coisa de você fazer muitos trades. Um trader profissional tem a capacidade de acreditar na imprevisibilidade no nível micro e acreditar na previsibilidade a nível macro. Um trader profissional é rígido nas regras, isso é importante, e flexível nas expectativas e não o contrário. Inclusive o exemplo foi esse trade aqui que eu fiz mesmo aqui. Então eu sou rígido nas regras, assim, a gente é rígido nas regras, você não vai vender isso aqui achando agora é bom, agora eu vou operar 10 vezes o tamanho na mão. Não, eu entrei aqui com a mesma quantidade de contratos que eu estou entrando o mês todo nos trades assim, desses trades mais importantes que eu estou fazendo, com a mesma quantidade. E aí o meu stop ia ser o mesmo, assim, parecido com todos os outros stops, não ia mudar nada. Então, assim, eu sou rígido nas regras e flexível na expectativa, ou seja, nesse trade aqui, como foi bom aqui para baixo, eu até ia tentar levar mais longe, assim, mais longe. Mas quando começou a falhar, e eu observei isso, todo mundo observou, quem estava acompanhando ao vivo a sala, a gente começou a observar que isso aqui estava falhando pelo contexto, poderia falhar e falhar bem, assim, para ir bem longe.
Então eu sou flexível, a gente tenta ser flexível na expectativa. Mudou aqui, rapidamente você já muda a tua expectativa. Se antes você achava que o preço ia vir aqui embaixo, em uma, duas barras você já muda esse pensamento. Tanto é que eu não só mudei o pensamento, como eu zerei a operação aqui já antecipada e já inclusive entrei na compra e já peguei 400 pontos assim de imediato. Claro que esse foi um exemplo que deu muito certo, né? Não vai sempre acontecer isso. E assim, não deu tão certo também, que depois eu tomei isso aqui contra e ainda saí aí quase no 0 a 0 dessa compra. Mas assim, é isso. E assim, nenhum dos trades eu ia levar stop maior do que os stops normais. Tanto esse aqui da compra ia ser um stop normal, quanto esse aqui da venda ia ser um stop normal. E quando eu entrei na venda e quando eu entrei na compra, eu não tinha a menor ideia se esses trades iam funcionar. Porque eu estou fazendo desse tipo de trade aqui, eu estou naquele conjunto de 100 trades, 200 trades, e nesse aqui também. Então, quando eu entro, eu não sei qual que vai ser vencedor ou perdedor. Eu não tenho certeza se vai funcionar. Mas eu sei que é razoável para a metodologia que eu estou utilizando, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que eu faço isso aqui repetidas vezes, que no longo prazo isso aqui tende a funcionar se eu respeitar esse conjunto de trades aqui e não um trade, não só ficar observando o trade a trade. Então, algumas coisas importantes aqui que eu quis destacar. E aqui eu vou mostrar aqui esse monitoramento que eu fiz durante só essa última semana. Então, já comentei antes que é um dos meus piores meses. Eu devo estar aí com uns 30% de acerto no mês. E a gente já está no meio do mês e eu estou quase que no 0 a 0. Estou um pouco ali positivo. E essa semana eu fechei também um pouco positivo. E olha o que eu fiz na semana. Olha como que foi ruim, assim, se contar todos os scalps e tal, que eu considerei tudo. Então, nessa semana, dos trades que eu abri foram 31 trades no total, assim, que eu cliquei e abri o trade no índice, né? Então, de acerto, foram 7 trades somente que eu acertei. Errei 13 trades, né? Errei vários scalps aqui no meio. E 11 eu empatei. O empate não é 0 a 0 necessariamente. Às vezes é aquele trade que deu 50, 30 pontos, positivo ou negativo, assim, que fica ali pelo 0 a 0 e eu entrei, eu vi que o mercado mudou, veio contra a minha posição, ou ele mudou o comportamento do mercado, provavelmente eu perdi probabilidade, cancelou aquele trade que eu estava fazendo, e aí eu saí ali pelo 0 a 0 ali, então é um empate, né? Uns dá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, uns dá 0 a 0 mesmo, e fica tudo ali no empate, então é esse que é o resultado. Então, você olha para isso aqui, você provavelmente imagina que não tem como ser lucrativo. Apesar de ser um péssimo mesmo, uma semana muito ruim, eu fechei a semana positiva. Com esses trades eu fechei a semana positiva, não muito, pouco positivo, mas a semana positiva, e o mês ainda está positivo. Então, aí eu vou repetir aquela frase de antes: quando você tem algum dinheiro na conta, para operar não quer dizer que você sabe para onde o mercado vai. Já imaginou que sem uma dessas perdas aqui, eu tivesse aumentado, eu cheguei aqui a ter três, se não me engano, loss consecutivo em scalps teve um dia. Então, imagina se eu estou fazendo aquele negócio do trader mais amador, de observar o trade a trade. Eu erro um trade, aí errei outro, aí no terceiro já não, aí no terceiro eu digo assim, não, agora eu vou acertar. Aí eu aumento a minha posição. Já pensou se tivesse feito isso? Desses três perdedores aqui, como todos foram stop normal, quando vieram os ganhos, que eles foram em média maiores que as perdas, que é aquele conceito que eu falei anteriormente, que é muito importante, o resultado médio dos trades vencedores tem que ser maior do que os perdedores. Então, quando vieram os ganhadores, eles compensaram bem as perdas, porque as perdas eram todas proporcionais à mesma quantidade de contratos que os trades ganhadores. E as operações que foram vencedoras, que deu certo, elas tiveram resultados maiores que essas aqui. Então, deu para compensar. Se só uma entre essas três operações eu tivesse resolvido aumentar minha posição para recuperar algum trade anterior, alguma operação que eu tinha feito há minutos atrás, se só um desses aqui eu tivesse feito essa bobagem tivesse estopado novamente, isso aqui teria afetado o resultado de toda a semana. Então, o resultado de toda uma semana que teve vários trades abertos, eu conseguiria assim estragar toda ela com um trade desses aqui se eu tivesse aumentado a posição. E, inclusive, todos esses aqui que eu abri, esses 11 que deram empate e esses 13 que deram perda, só juntando esses dois aqui, são 24 trades. Esses 24 trades aqui que eu abri, todos eles eu só abri porque eu achei que tinha uma boa chance deles serem um desses três ganhadores. E nenhum deles, quando eu abri, eu não sabia se eles iam ser. Nenhum eu tinha certeza. Você nunca tem certeza. É por isso de operar quantidades iguais e fazer coisas, um conjunto de operações e não ficar observando o trade a trade, porque você nunca sabe o que vai acontecer.
E eu não sabia, tanto é que desses 24, 13 eu errei, 11 eu acertei, e daí de outros que eu abri, aí outros que eu abri durante a semana, 7, somente 7 funcionaram, e ainda desses 7, 2, se não me engano, eles tiveram potencial, assim, muito, o resultado foi muito abaixo do esperado, foram 3 de desistência, assim, que o mercado foi ao meu favor bastante, e acabou voltando muito, mudou o comportamento, eu tive que desistir antes, mas ainda assim eu marquei eles como ganhadores, porque eles deram 500 pontos ou mais em média por contrato. Então, marco eles aqui como ganhadores, como operações que deram certo. Então, foi esse o resultado. E aí a semana deu positivo. Então, ou seja, tudo pode acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Para ganhar dinheiro, você não precisa saber o que vai acontecer. Você só precisa respeitar algumas regras e aplicar, fazer a leitura do preço utilizando alguma metodologia que você tenha algum conhecimento. Eu indico Price Action, obviamente, ali, com acompanhamento da sala que o Nibor faz muito bem feito. Eu acho que é muito importante para a evolução, não só você ter uma metodologia, você ter alguém que já utilize essa metodologia, que você consiga conversar, que você consiga ali trocar ideia, falar sobre trade, falar sobre um dia mais complexo, e pegar uma outra visão de uma pessoa que já está, de pessoas que já estão há um tempo aí no mercado fazendo isso. Então, esses conceitos aqui do vídeo, como esse vídeo aqui eu não sei quanto tempo que ele vai ficar online, talvez bem em breve ele vai ser removido, ele e os outros vídeos também. Então, se alguém gostou aí de algum dos conceitos, eu recomendo baixar o vídeo ou salvar mesmo, fazer as anotações. Eu tenho todos esses detalhes aqui, esses conceitos anotados, muitos outros mais que eu não consegui aqui colocar todos. E isso falando só dessa parte mais de gerenciamento, né? Fora a parte da leitura de preço, que aí sim, são muitos conceitos mesmo, né? Então, eu recomendo para quem gostou desse conceito salvar esses conceitos aí, ou baixar o vídeo que daqui uns dias talvez ele vai ser removido, esses vídeos aqui, esse vídeo aqui principalmente, ele deve ser removido.